O número de famílias endividadas segue crescendo nas principais capitais dos estados brasileiros. É o que mostra a radiografia do endividamento das famílias. Essa radiografia foi feita pela FEComércio e esse é o tema da nossa entrevista hoje aqui no estúdio. Para isso a gente recebe o Jaime Vasconcelos, que é economista. Tudo bem, Jaime? Tudo bem, muito obrigado. Jaime, vocês apuraram que no ano passado esse salto no endividamento foi de 9,6%, ou seja, quase 10% a mais das famílias ficaram endividadas. Qual é o critério que vocês usam para chegar a esse número? A radiografia do endividamento feita pela FEComércio, na verdade, ela faz a definição de endividamento aquela família que tem algum compromisso futuro além das suas despesas correntes, que são aquelas como água, luz, telefone, qualquer tipo de tomada de crédito que faça desde um financiamento até mesmo um empréstimo pessoal, considera-se como dívida. E neste caso a gente questiona se a família se considera endividada ou não. Neste caso, no Brasil, nós temos aí 63% das famílias considerando-se endividadas. E qual é a análise que você faz, Jaime, desses números? Na verdade, a gente teve um aumento de 4 pontos percentuais de 2012 a 2013. Na verdade, agora em 2013 retomamos ao patamar de 63% que nós vimos em 2011. O aumento dos juros no ano passado fez com que o endividamento subisse. Hoje, o valor total das dívidas das famílias brasileiras chega a 16 bilhões de reais. É um número portentoso, é um número grande. Porém, a boa notícia é que o comprometimento da renda das famílias continua em 30% desde que começamos a fazer a pesquisa em 2010. Ou seja, mais famílias endividadas, o endividamento é maior, porém o comprometimento dessas dívidas mantém-se em 30% do orçamento familiar. Uma boa notícia, principalmente para a inadimplência. Isso agora ou com base nos dados do ano passado? Com base nos dados do ano passado e, na verdade, desde quando começamos a fazer a pesquisa em 2010, este percentual de 30% de comprometimento não muda. Isso mostra que a família está atenta ao seu orçamento. É muito diferente, né, Adriana, pegar um crédito no banco para pagar a conta porque não tem a capacidade de honrar com a conta, do que pegar um crédito no banco para comprar um carro, uma máquina de lavar, uma geladeira. No mesmo balaio, isso é endividamento? É endividamento. Se você tem algum tipo de compromisso futuro, se você compromete o seu orçamento mais para frente, é considerado endividamento. O endividamento, ele não é ruim, ele faz girar a economia. O problema é quando o endividamento é feito de uma forma errada e cai na inadimplência, ou seja, contas em atraso. Aí é prejudicial, tanto para o consumidor quanto para o empresário. Agora, Jaime, quais são as regiões do país em que o consumidor mais tem se atrapalhado na hora de honrar os compromissos? Eu diria, por exemplo, nós temos Curitiba e Florianópolis, as capitais onde você tem a maior taxa de endividamento. Mais de 80% das famílias se consideram endividadas. Porém, não é alto a inadimplência, então é um bom sinal. Nessas cidades que têm altas taxas de endividamento, é porque a renda é muito alta. Quanto maior a renda, maior a chance de endividamento. Porém, Manaus e Boa Vista são aquelas cidades que têm a maior taxa de inadimplência, ou seja, contas em atraso. 34% das contas dos endividados em Boa Vista estão em atraso e em Manaus 35%. Nessas regiões não tem uma alta taxa de endividamento, mas lá sim os consumidores, as famílias se atrapalharam no seu orçamento. E São Paulo, como é que está São Paulo? São Paulo tem hoje uma taxa de endividamento de 53%, 10 pontos percentuais abaixo da média nacional. Na verdade, somos, em termos de taxa de endividamento, a terceira capital com menor índice. Ou seja, as pessoas aqui tomaram um crédito, porém estão pagando em dia e têm um excelente nível de endividamento. É normal, é natural. 20% das famílias estão na cidade de São Paulo. É onde você tem maior oferta de crédito, automaticamente uma taxa de endividamento que também é crescente, mas ainda assim bastante controlada. Isso que você falou me lembra a crise financeira internacional de 2008, ao contrário, quer dizer, não é um bom exemplo nesse sentido, porque na crise financeira internacional falava-se muito no seguinte, olha, quando a maior economia do mundo sente um tranco, ela não é um tranco, ela é uma pneumonia que atinge a todos os outros países. São Paulo não está sentindo esse tranco, então? Não, não está. Temos regiões, normalmente esse tranco são naquelas regiões onde você tem um aumento do emprego proporcionalmente muito maior, como Manaus e Boa Vista, do que mesmo São Paulo, que já tem mais de 1.800.000 famílias endividadas, mas a taxa de inadimplência vem em queda, era de 16% em 2013, agora em agosto de 2014 está em 13%. Ou seja, as pessoas estão se endividando, mas honrando com os seus compromissos. É um excelente sinal para o consumidor e também para o empresário, que recebe a venda que é feita.
Jaime, a Prefeitura aqui de São Paulo pensa em incluir assuntos como educação financeira na grade curricular. O que você acha disso? Essencial. A gente sabe que hoje a população entra no mercado de trabalho cada vez mais cedo, os pais entregam meios de pagamento como cartão de crédito e até mesmo a conta corrente para os filhos cada vez mais cedo. Quanto mais cedo você tem contato com o planejamento do seu orçamento familiar, melhor para o futuro, tanto para as taxas de endividamento como para a taxa de inadimplência. Quanto mais cedo você começa com esse tipo de conhecimento, com esse tipo de diretriz, melhor para a saúde orçamentária da família, conforme for o futuro. Você vê nisso um atalho para uma cidadania mesmo? Com certeza. Os principais países modernos com economia desenvolvida têm isso na grade curricular. E acho que tem isso também no círculo familiar. Isso começa em casa. E também, se tiver um reforço da grade curricular, ajudaria muito, principalmente para o planejamento no futuro, no longo prazo das famílias. Para a gente finalizar, a taxa Selic tem se mantido alta. O governo federal, o ministro Guido Mantega, tem batido na tecla de que é preciso cumprir o teto da meta da inflação, não permitir que a inflação esteja acima do teto da meta, descolada dessa meta. O consumidor, em função desses juros altos, ele se mostra mais cauteloso nesse momento? Totalmente. A demanda de crédito tem sido bastante afetada pelo aumento das taxas de juros. Nós tivemos 9 altas sucessivas da Selic, hoje em torno de 11%, mesmo com instabilidade é alta. A taxa de juros para o consumidor chega a 43%. Isso faz com que ele também tenha precaução na hora de consumir e principalmente na hora de comprometer a sua dívida na tomada de crédito. Isso deve continuar.